Olá, você que me assiste, Deus abençoe todo momento da tua vida no nome de Jesus. Estamos aqui com a mensagem de Deus que vai falar comigo e com você poderosamente. E o título é Me ajude, ou me ajuda a fingir que Deus ainda me aprova? Me ajuda a fingir que Deus ainda me aprova? Vamos orar e depois vamos meditar nesse assunto. Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado por esta manhã. Seja conosco, nosso Deus. Nos abençoe, nos dá graça. Desvia-nos, ó Deus, de todos os males desta vida. Eu e esta pessoa que ora comigo neste vídeo, somos carentes do Senhor. Sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas e que o Senhor pode nos abençoar. O Senhor pode, ó Deus, nos colocar em posição de honra, mas em posições também que honram o Teu nome, meu Deus, sem esquecermos de que tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor. Muito obrigado por podermos confiar no Senhor, porque assim somos felizes quando colocamos no Senhor a nossa confiança. Muito obrigado e por isso oramos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Me ajuda a fingir que Deus ainda me aprova? Vamos meditar nesse assunto e vamos ler primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Estamos terminando o capítulo 15 hoje, depois de 3 mensagens, né? O versículo 24, 28 e o 35 você irá entender o porquê desse título. Versículo 24 diz: Então disse Saul a Samuel: Pequei, violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras. O que Saul estava dizendo? Além de eu violar a ordem do Senhor, eu também pequei contra ti e contra as tuas palavras, ó profeta. Temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Isso é algo muito sério que Saul disse a Samuel. Versículo 28 diz assim: Disse Samuel: O Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Versículo 35 diz: Nunca mais viu Samuel a Saul, mas teve muita pena dele, porque o Senhor se entristeceu. Na nossa linguagem diz, o Senhor se arrependeu, mas esse arrepender aí o Senhor se entristeceu muito de haver posto a Saul rei sobre Israel. Vamos meditar para fechar esse assunto aí, né? O capítulo 15 de primeiro livro de Samuel. Vamos entender isso. Me ajuda a fingir que Deus ainda me aprova? Bom, Saul então fez tudo errado. Eu quero lembrar a você deve muito pensar nisso aí, que a ingratidão, a desonra, a desobediência, o orgulho, a soberba, a desonra, e outros sentimentos semelhantes a esse não obedecem à cultura, à classe social, cor da pele, grau de educação ou status familiar ou financeiro, ricos e pobres, grandes e pequenos, negros e brancos, altos e baixos, cultos e incultos. Todos poderão passar por sentimentos degradantes assim, desagradáveis como esses. E nós precisamos pedir a Deus para nos livrar deste sofrimento. E lembre-se disso, tanto rico quanto pobre, negro ou branco, alto ou baixo, pequeno, grande, culto ou inculto, de status ou sem status, de grande educação, de diplomas universitários, ou de analfabetismo completo. Todos nós podemos passar por esses sentimentos ruins que estava agora no coração de Saul. Então, Samuel chega até ele e diz a ele: Você, Saul, pecou muito, você foi desobediente. Mas Saul mostra uma falsa humildade no versículo 24. Ele diz: Eu pequei contra Deus.
E pequei contra você também, profeta, contra a ordem de Deus e contra as palavras tuas. Mas Saul mente. Os soldados me pressionaram. E eu, com medo deles, ouvi a voz deles, por isso pequei. Que mentira! Saul estava, mais uma vez, tentando acusar a outros, colocar a culpa em outros, não assumindo o seu erro. É ele que era o rei. Aquele rei que podia dizer que alguém, se comesse algo, iria morrer, agora diz que temeu a voz do povo. Samuel, então, vai se despedir de Saul. Mas Saul diz que queria invocar a Deus. Samuel não aceitou esta colocação porque Saul não estava com o coração íntegro e sincero mais diante de Deus. Já não obedecia mais à voz de Deus, nem à voz do profeta e nem à orientação do profeta. Então Samuel intenta deixá-lo porque ele diz: vem comigo para que eu adore a Deus. Saul não queria adorar a Deus. Saul tinha outros planos. Saul sabia que agora ele seria envergonhado porque o profeta já não tinha mais palavra de Deus para ele. Então, quando Samuel diz: não, eu não irei contigo, e vira as costas, ele então agarra no manto do profeta e rasga o manto do profeta. Aí sim houve mais uma profecia para Saul. E disse: oh Saul, da mesma forma que tu rasgaste o meu manto, Deus rasgou, olha, presta atenção nessa palavra, Deus rasgou hoje de você o reino de Israel. Essa palavra hoje mexeu muito com Saul. Deus rasgou de você o reino. Deus já havia rasgado da hierarquia dele, dos descendentes dele. Agora Deus rasga diretamente dele usando essa palavra hoje. E o que acontece? E que ele diz: ele rasgou hoje a tua posição de rei sobre Israel. E já deu ao teu próximo, que é melhor do que tu, Saul. Isso mexeu no coração de Saul. Agora Saul, com essa palavra hoje, ele pensa que dali ele já não era mais rei, que logo em seguida iria outro, que ele não sabia quem, ocupar a posição dele. Mas ele insiste com Samuel, porque ele tinha um objetivo, ele não queria adorar a Deus, na verdade. O que Saul queria mesmo era não perder a sua postura. Agora envergonhado diante de Deus e diante do profeta, ele não queria ser envergonhado diante dos anciãos, diante do povo de Israel. Então, isso mostra no versículo 30. Então ele insiste: olha, venha comigo, para que o povo não veja esta vergonha. Por isso o título da nossa mensagem, me ajuda a fingir que Deus ainda me aprova. Com tanta insistência, dizendo que queria adorar a Deus, então Deus não mudou os planos. Mas Saul talvez estava pensando: se eu levá-lo e o povo não sabendo, eu poderei com ele oferecer sacrifícios a Deus. Eu poderei me dedicar ao Senhor e Deus mudará os planos. Mas Samuel lhe dá a palavra: Deus não é homem para mentir. Deus não muda os seus planos, Saul, assim. Você foi rejeitado e rejeitado é por Deus. E Deus não é homem para se arrepender, Saul, para voltar atrás agora, porque você vai tentar comprar uma mudança de planos dele, Saul. Este não é o Hashem, este não é o Deus de Israel. Mas ele insistiu tanto que Samuel, por pena do clamor de Saul, vai com ele. E Saul então finge, e Samuel o ajuda por pena, que Deus ainda o aprova. E chegando então em Gilgal, ali, Samuel manda trazer Agag, aquele que Saul poupara. Há uma divergência entre a nossa tradução e a tradução em inglês, traduzida do hebraico, da Bíblia de Israel.
Na nossa Bíblia, diz que Agag chega confiante diante de Samuel, mas não é este o sentimento. A tradução da nossa Bíblia, não sei porquê, levou a entender que Agag pensou que seria livre. Mas, com aquela postura de Samuel, então a Bíblia de Israel, traduzida do hebraico para o inglês, diz que Agag chegou vacilante, quase tropeçando. Na nossa Bíblia, diz que Agag pensava que a ira de morte já havia passado, que a amargura, que estaria sobre ele já havia passado, que agora haveria paz. Mas não é assim que diz a tradução da Bíblia de Israel. A Bíblia de Israel, além de dizer, na nossa diz que ele chegou confiante, a Bíblia de Israel diz que ele chegou tropeçante, quase caindo, trêmulo diante de Samuel. E na Bíblia de Israel diz, porque ele sentiu que a amargura de uma morte dura estava se aproximando. E esta é uma verdade. Assim chegou Agag, não como diz a nossa tradução, mas na tradução correta do hebraico diz que ele chegou sentindo já a amargura de uma dura morte. E foi uma dura morte. E Samuel então pega Agag, corta Agag em pedaços diante do Senhor. E antes de matar Agag, ele diz, como você desfilhou muitos dos filhos de Israel, das mulheres de Israel, você desfilhou matando seus filhos, agora a tua mãe sentirá a dor de ser desfilhada também com a tua morte. Agag era possivelmente uma linha de reis que tinha o mesmo nome, Agag, como eram os faraós do Egito. Usava-se este título para Agag, tanto quanto para Herodes. Então, o que acontece é o seguinte, tem um outro rei também, Rabim, parece, Jabim, que também era uma linha de chamado de rei. Quando o rei sentava-se ali, ele podia ter qualquer outro nome, que ele teria este nome aí no reino. Bom, o que acontece é que então Samuel, depois de matar Agag, despedaçar diante do Senhor, cumprindo aquilo, Samuel cumpriu ali na vida de Agag o que disse Deus para fazer. Mas eu prometi que havia também um erro de Saul que possivelmente permitiu alguns ismaelitas, ou muitos ismaelitas, ou não ismaelitas, perdão, amalequitas, muitos amalequitas, a fugirem, a ir para outras terras, para outros lugares e continuarem a herança dos amalequitas, um povo cruel, um povo terrível. E este povo volta a ser terrível na história de Israel. Não foi só lá no deserto. Eles voltam a prejudicar. E o alvo deles era exterminar com os judeus. Parece que você vê isso acontecendo até os dias de hoje. O ódio por Israel não acabou. O ódio pelo povo de Deus não acabou. O povo escolhido de Deus não acabou. E se você é a igreja do Senhor Jesus, não se assuste se o ódio crescer sobre você. Mas o capítulo 15 termina com a situação difícil para o profeta. Samuel então volta para Ramá. Saul vai para Gibeá de Benjamim, para as terras dele. O povo ainda entende que Saul é rei, que não fora reprovado por Deus, porque isso não fora dito para o povo. Então está ali um rei já reprovado, mas que estava fingindo que Deus ainda o aprovava. E o profeta Samuel, por tanto amor, por tanto ter dedicado aquela unção de Saul, o profeta Samuel viveu grandes momentos quando Deus separou Saul. O profeta Samuel, desde a sua infância, serviu a Israel com integridade. Mas aí ele começa a colocar o seu sentimento próprio. O que ele estava sentindo por Saul já se tornou algo pessoal.
Ele estava amando tanto a Saul e sentindo o desprezo de Deus pela vida de Saul, que a Bíblia termina dizendo que Samuel teve muita pena de Saul. Ele volta para Ramá, já sabe que Deus já escolheu um outro para colocar no lugar de Saul. Davi já havia nascido, já estava lá apacentando as ovelhas do pai, já estava lá na casa do seu pai Jessé. Mas Samuel não deu um passo para encontrar o novo rei, para se colocar na posição de Saul. Samuel fica ali em Ramá com um sentimento de muita pena, até ser repreendido por Deus. E esse será o nosso próximo assunto, quando Deus repreende a Samuel. Até quando você irá fingir que eu não rejeitei e não rasguei o reino de Saul? Esse será o nosso próximo assunto. Eu quero que você e eu trilhemos esse assunto. Quando eu era adolescente, eu não estou aqui, não gosto de ver vídeo de pastores denegrindo outros pastores, mas quando eu era adolescente, algo aconteceu. Eu vi um pastor muito influenciável na minha cidade, que após cometer um pecado, um outro pastor que era líder dele, o separou da nossa cidade e colocou em outra cidade. Tirou da nossa cidade, da minha cidade natal, e o colocou numa outra cidade. Não o culpou pelo pecado, não o puniu pelo pecado, pelo contrário, ele saiu da liderança de uma igreja boa e foi para outra cidade, para um outro local, para dirigir outra igreja. O que aconteceu é que não houve nenhum tempo de tratamento, nenhum tempo de correção, não houve repreensão. E então este pastor ficou ali e, pelo que eu entendo, continuou pastoreando até a sua morte. O que esse pastor líder fez foi fingir que Deus ainda estava aprovando aquele pastor. Mas todo erro é necessário repreensão, punição. Se Deus quer restaurar, se Deus quer continuar o ministério, Ele continuará segundo a vontade soberana dele, depois da punição, depois de passar por um tempo de tratamento. Seja ele longo ou curto, Deus determina. Mas o que acontece? Esse pastor então colocou panos quentes na situação e fingiu que nada aconteceu. O que aconteceu é que essa atitude deste pastor líder, grande presidente, que podia definir a quem ele punia, a quem ele não punia, no final da história, ele deixou um nome muito triste, muito sujo. Morreu deixando uma grande complicação para um grande ministério em Governador Valadares, a cidade onde ele presidia toda a regional, todas as igrejas regionais. Ele era o grande líder, ele podia decidir, mas ele não ouvia o que Deus pensava, o que Deus queria fazer, e ele não cuidou de zelar da palavra de Deus, do reino da igreja de Cristo, da pureza da igreja, de que o culpado não pode ser tomado como inocente. E era isso que Saul pediu. Finja comigo, me ajude a fingir que Deus ainda me aprova. Este pastor presidente ajudou o outro a fingir que não precisa ser punido, não precisa acontecer nada com ele não precisa ser restaurado, o ministério continua. Mas será mesmo? Hoje nós percebemos que existem muitas pessoas nos púlpitos, na direção de igreja, que chamam profetas, que às vezes são falsos profetas, para ajudá-los a fingir que tudo está bem, que não tem nada de errado no ministério deles, que Deus os aprova, que Deus está com ele. Veja esta quantidade de pessoas na igreja. É porque Deus está aprovando. Nem sempre a multidão significa a presença de Deus. Quando Deus trata conosco e nós nos humilhamos debaixo da potente e poderosa mão de Deus, Ele nos exalta a seu tempo próprio. Deus não te deixa esquecido.
Meu irmão e minha irmã, quando Deus quer tratar com alguém e essa pessoa não se submete ao tratamento dele, ele mesmo busca e acha outro. Lembra quando Samuel foi usado por Deus para falar com Saul? Deus vai procurar a outro para assumir o teu lugar e Deus vai encontrar. Isso era plano futuro. Agora Samuel fala exatamente para Saul. Deus já tem aquele que ocupará o teu lugar e ele é melhor do que tu. Deus já estava olhando para a vida de Davi ali, lá no pasto. E Samuel estava olhando para o rejeitado de Deus, por isso ficou um tempo sem agir, sem procurar o que seria ungido, separado do Senhor. Não percamos tempo nas nossas vidas. Às vezes amamos demais um líder que está em pecado, amamos demais um pastor que está em pecado, amamos demais as pessoas que continuam em pecado e achando que Deus os aprova. E nisso o reino para e o povo sofre. Mas precisamos nos colocar debaixo da potente mão de Deus, pedir a esse Deus santo que continue agindo no reino, na igreja de Cristo e não deixar que essas coisas aconteçam. Não podemos ser omissos à voz de Deus. Aquele que Deus rejeitou, Deus rejeitou. Aquele que Deus tratou, Deus tratou. Aquele que Deus restaurou, recuperou, Deus recuperou. Mas aquele que é recuperado, tratado por Deus e que Deus agora quer exaltar, o brilho da face deles muda. A glória de Deus se manifesta na vida deles. Se é uma árvore que foi tratada por Deus, adubada por Deus, ela dará os seus frutos e frutos bons. E pelos frutos se conhece uma árvore. Meu irmão e minha irmã, não sejamos omissos. Oremos a Deus para nos dar sabedoria e graça e para entender que o reino de Deus não para. Jesus está voltando. Não vamos ajudar a estes que já foram rejeitados por Deus a ficarem pregando por aí, enchendo-os de dinheiro, de honra e de glória, quando Deus já os rejeitou. Não se preocupe com esses pastorzinhos por aí que são rejeitados por Deus. Dá honra e glória a Deus, glorifique o nome dEle, exalta o nome dEle e abra o teu coração para você ser um profeta e uma profetisa usado por Deus e não omisso às falcatruas de um rei que quer iludir o povo, dizendo que Deus os aprova. Um líder reprovado é reprovado, mas um líder abençoado por Deus, Deus manifesta o seu poder e a sua glória na vida dele. Que Deus faça isso com a tua família, manifestando na tua família honra, poder e glória, humildade. E a soberania dele esteja sobre você e sobre a minha vida, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, aproximadamente 4 horas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família no nome de Jesus. E até amanhã com a próxima mensagem no nome de Jesus. Se Deus quiser, um abraço meu.